Oi, eu sou Priscila Ipirajá. E eu sou Raíza Rídia. E hoje a gente está recebendo uma convidada super especial aqui no nosso podcast. Ela que é uma advogada arretada, com mais de 12 anos aí de carreira sólida na advocacia e que contribui, inclusive, diretamente, enquanto presidente da Comissão de Gestão Estratégica da OAB Ceará, com a formação de advogados e empresários. Ela vai já explicar tudo isso daqui a pouquinho. Eu estou falando aqui com a doutora Rayana Guedes. Seja muito bem-vinda, minha querida. Estou muito feliz com a sua participação aqui no estúdio. Muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, boa tarde, muito obrigada. Doutora, vamos começar falando do início, né? Para quem está em casa que não conhece a doutora, como que foi a sua trajetória e como que a doutora iniciou na advocacia? Eu sou apaixonada pelo direito e aí confesso que também sou apaixonada pela comunicação. E eu resolvi ir atrás do sonho da Faculdade do Direito, ainda que eu não fosse muito afeta às disciplinas de exatas. Então, eu decidi que eu tentaria logo uma faculdade particular, e porque eu queria o meu curso de Direito. E foi quando eu busquei a faculdade e me falaram do programa do FIES. Eu falei assim, então vai ser por aqui. E aí, eu sou formada com o auxílio, né, do FIES. Na minha época, era 50% de financiamento. E eu disse assim, era até 50%, né? Podia ser até um pouquinho menos. Podia ser um pouquinho menos, verdade. Eu consegui os 50%. Eu também, viu, doutora? Foi, também sou do FIES. Que coisa boa. Que coisa boa, né? Educação. Sim, e aí eu disse assim, meu Deus, eu preciso trabalhar para pagar os 50%. E eu passei na faculdade, eu não tinha nem como pagar a matrícula. Aí eu falei assim, pai, faz o seguinte, me empresta aí, ou se eu consegue, que o resto eu desenrolo, eu só preciso da matrícula. Aí eu fiz uma oração bem forte, falei assim, Deus, eu preciso de um trabalho em julho, do começo de julho, porque a minha primeira mensalidade ia vencer em agosto. Então eu preciso começar a trabalhar em julho, para eu receber em agosto e pagar a primeira. Falei, vai dar tudo certo. Só que eu estava parada, saí de um estágio que eu era bolsista, à época, e encerra, quando você se matricula na faculdade, a bolsa, ela encerra automaticamente. E aí eu tenho uma amiga que trabalha numa escola de artes, trabalhava nessa escola de artes e ia começar a colônia de férias. Eu falei assim, deixa eu ir, te ajudar. Aí assim, não, a gente não tá contratando, não precisa me contratar. Eu quero só ir te ajudar, sair de casa, ficar ocupada. Ela, vamos. Cheguei lá de manhã, fui ajudar. E aí a pessoa que trabalhava lá à tarde ligou, dizendo que não podia mais ir. E eles ficaram sem uma pessoa para ir nesse horário da tarde. E começou assim, meu primeiro emprego. Eu já estava lá. Aí minha prima falou assim, Rayana, você quer? Mas tem que começar hoje. Eu disse, claro, agora. Disse que ela era arretada, né? Olha aí, ó, danada. E foi na primeira semana de julho, a 10 quarteirões da faculdade, porque na minha oração eu pedi, tá? Eu falei assim, Deus, preciso ser perto, que eu não gasto nem com transporte. Então eu andava uns 20 minutinhos da faculdade pro trabalho e começou assim meu primeiro emprego na escola de artes. E já sempre nessa luta e nessa busca, acreditando no direito, né, em me formar, em ser uma advogada. E comecei, já trabalhei nisso, depois trabalhei numa concessionária e fui ser estagiária voluntária no escritório, também mais nessa minha de não ficar parada. Eram umas férias do meu emprego, minhas primeiras férias. E aí eu consegui um estágio voluntário, foi meu primeiro contato com o direito e meu primeiro contato leve e suave com a gestão. Porque aí eu já tive que organizar os arquivos do escritório. E aí foi minha primeira oportunidade de estágio, depois eu tive uma segunda oportunidade de estágio, e assim que eu cheguei disseram que era para organizar os processos do escritório. Então eu fui organizar os processos e eu aproveitava para conhecer os processos. Então assim, eu não só lançava, eu lia o processo, eu organizava, eu acabei que fui gostando. E no meu último estágio, que foi na empresa, inclusive, que eu estou hoje, também eu tive que organizar os processos. Eu acredito muito que Deus escreve certíssimo por linhas tortas, né? Parece que estava te preparando por cada estágio que você passou, por aquela função determinada, né? Você chegava na empresa e ele... Sempre. Exatamente. E o contratante dizia que queria aquela função específica, que era organizar os processos. E aí acabou que me trouxe uma familiaridade com os processos. E aí eu fiquei como estagiária, depois como assistente jurídica, e do setor aqui tinha mais acesso e contato com os processos era eu. Conhecia aquela história assim, na palma da mão. Sabia onde que cada um estava, a época ainda era físico.
né? Então, assim, eu sabia tudo onde que estava, era tudo organizado, etiquetado, toda a história das planilhas ainda, à época, tentando implantar sistemas. E já voltado para a gestão, eu ainda sem saber, né? Porque a gestão até então era só a gente ir fazendo. Né? E aí me formei e fui contratada pela empresa onde eu era estagiária. E aquele escritório que eu fui estagiária voluntária me chamou para ir para lá. Então, eu tive um intervalozinho que eu fiquei nesse escritório. Depois, a empresa me chama de volta. Então, assim, foi uma jornada muito legal e sempre me chamando um pouquinho para a gestão, mas sempre advogando também. Perfeito. Doutora, a sua trajetória na Sucos do Brasil foi muito inspiradora. Você iniciou lá como estagiária e foi também até gerente. Sim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa sua trajetória e também desse uma dica, né, para quem quer se consolidar dentro de uma empresa. Quais são os passos que a pessoa deve percorrer? Assim, uma trajetória que eu, de fato, fico muito feliz. A Sucos do Brasil, ela é uma empresa que tem portas para isso, assim, ela abre portas. E, assim, sobre dicas, eu sempre falo, assim, que determinação, dedicação e força de vontade são boas sementes. Você vai colher bons frutos. Então, assim, se você se dedicar, se você se esforçar e quiser aprender, você vai colher bons frutos. Aí, ali eu tive oportunidades. E como você se preparar para oportunidades. Eu queria muito um estágio. Eu queria muito meu primeiro emprego. Esse da escola foi um estágio. Eu queria muito, então eu estava lá. Claro que deu tudo certo, mas eu tinha que estar lá naquele momento. Então, assim, eu acredito que a gente tem que estar pronto também para as oportunidades. E sempre quando aparecer uma oportunidade, saber. Né? E assim, lá na Sucos do Brasil, o estágio, quando estava aberto, quem me indicou para o estágio foi essa advogada que eu fui estagiária voluntária. Ela soube da vaga e ela falou assim, Rayana, abriu essa vaga. Eu falei, nossa, vou mandar meu currículo. Mas meus estágios ainda eram muito, sim, burocrático. Eu não tinha experiência tanto no sentido de peticionar. Eu nunca tinha feito uma petição inicial. Eu só tinha feito petições super simples, disjuntada, que era só trocar o número do processo e o número da vara. Era algo assim, bem... E aí, quando eu cheguei para a prova na Sucos do Brasil, a prova era uma petição inicial do estágio. E aí, conversando com a gestora, ela falou assim, você já tem experiência? Eu falei assim, eu sei organizar processos, eu já tive contato, já fui ao fórum. Ela a única coisa que eu ainda não fiz foi petições, nunca fiz uma petição inicial. A prova é uma petição inicial. Aí eu falei, tá bom, você vai fazer? Aí é só essa a prova? Tipo assim, só tem essa opção, eu poderia escolher outra prova. Ela disse, não, a prova é em Pacajus. A prova foi em Pacajus, o trabalho era em Pacajus e a seleção foi em Pacajus. Eu estava lá já. Eu disse, não, então eu vou fazer a prova. E aí eu fiz a prova, assim, bem despretensiosamente. E fui para casa tranquila, que quando eu recebi a ligação da Sucos do Brasil, eu achei que eu estava recebendo um trote. Foi mesmo. Aí eu liguei e disse, mãe, a senhora contou para alguém? Porque eu não contei para ninguém. Mãe, a senhora contou para alguém que eu fiz um teste de seleção na Sucos do Brasil? Aí ela, não, minha filha, eu não contei, era um segredo nosso. Aí me ligaram, eu tô achando que foi um trote. Eu vou esperar, ver se eu recebo um e-mail, porque disseram que eu ia receber um e-mail e tudo. Eu fiquei esperando, chegou o e-mail e não foi trote, estou até hoje lá, né? E assim, e aí depois eu fiquei sabendo que uma das pouquíssimas estagiárias que acertou a petição fui eu, né? E assim, sempre nesse sentido, assim, de você estar preparado, de você ter alguma certa confiança e de você aceitar os desafios. Ali era a única opção que eu tinha. Se eu tivesse... A doutora já tinha um conhecimento, né? Faltava só a prática. Isso. Faltava a prática. Assim, esse escritório que eu sou muito grata, que é o Arraiz e Rocha Sá, que eu lhe falei, né? Que é a doutora Aline, minha mentora, assim... Quando eu fui estagiar esses 15 dias, embora eu estivesse ligada a essa parte burocrática, ela me dava metas e tarefas de casa. E hoje eu faço isso com os meus estagiários. Legal. Quem fica comigo é assim, vamos aprender. Muito bom. Porque ela me fez decorar cabeçalho de petição, aprender a escrever uma petiçãozinha simples, mas à mão. Então, no dia da prova, por mais que eu nunca tivesse feito uma petição inicial, eu sabia o esqueleto de uma petição. Porque lá naquele estágio voluntário, ela me ensinou. E aí eu sempre fazia as tarefas, eu lia tudo que ela me pedia. Perfeito. E aí eu acho que essa dedicação, esse esforço, essa vontade de aprender. É você querer, você vestir a camisa, seja
da empresa, vestir a camisa da atividade ou do seu sonho, né? Porque às vezes você pensa, fulano tem que vestir a camisa só da empresa, ou fica trabalhando, tem alguns pensamentos assim, mas você veste a camisa, é do seu sonho, é do seu projeto. Então, eu acho que isso vale, ajuda, e essa determinação, vontade de aprender, disposição, eu acho que é muito bom. A doutora é uma apaixonada pela gestão, né, estratégica para advogados. Inclusive, eu sou meio metida nessa área porque atuo com marketing jurídico. Sim. E nas minhas palestras, de vez em quando, eu abordo também essa questão da gestão, né? Porque o advogado, ele, antes de qualquer coisa, isso é o advogado que tem escritórios, né? Ele é vendedor, ele é administrador, ele é RH, ele é o marketing, ele Exatamente. É o executivo, né? Então, fala um pouquinho como que iniciou essa paixão pela gestão. Priscila e Raíza, eu fui colocada e me apaixonei, né? Assim, eu já estava na gestão sem saber. Quando me avisaram que eu estava na gestão, eu fiquei, sim, verdade, estou na gestão. E uma das coisas que mais me apaixona é levar hoje esse conhecimento para as pessoas e aproveitar esse momento que a gente está vivendo, que existe estudo sobre isso, que existem os pilares sobre isso, e que o marketing jurídico é um pilar da gestão. E esse advogado, ele sai da faculdade, a faculdade ela prepara técnicos. Perfeito. Só que quando ele sai, ele também precisa ser um empreendedor. E ele não tem uma outra opção. Sabe aquela minha prova que eu fiz, que ela disse assim, é uma petição inicial, você vai fazer? Eu falei assim, eu só tenho essa. O advogado, ele também tem. E aí eu ainda acho além, sabe, Priscila? Eu acho assim que se ele é um advogado, ele vai precisar ser um empreendedor, porque ele vai ter que cuidar da marca dele ou da atividade dele, ainda que ele não seja um sócio, ainda que ele não seja um advogado dono de um escritório. Perfeito. Porque se você está começando a sua carreira como advogado associado, por exemplo, o advogado ele vai ser sempre o nome dele. Eu trabalho para a Sucos do Brasil, eu sou gestora do departamento jurídico, sou funcionária deles, mas lá no final da petição vai ser o meu nome e o número da minha OAB. Isso. E isso, o advogado, ele vai sempre levar. Então, ele vai precisar cuidar da carreira dele. E a gestão de carreira faz parte da gestão. Então, assim, ele é um empreendedor da carreira dele, do projeto dele. Então, ele vai precisar aprender a entender e a cuidar dos processos. Né? Então, assim, como que você vai advogar, escrever, atender o cliente? Ligar para o cliente, responder o cliente, marcar uma reunião, responder os e-mails, olhar os prazos, as publicações. Existe toda uma estrutura que ou você se organiza, e a gente fala muito sobre isso para os advogados, inclusive os recém-formados, que nem sempre começam com uma estrutura. Então, ou você se organiza, entendendo o que é a gestão, para você fazer o seu horário dentro, pela manhã eu vou ser o meu controller. Então, ele vai chegou no escritório, ele vai olhar e-mail, responder cliente, olhar os prazos, distribuir os prazos, todo aquele procedimento. E à tarde ele vai só peticionar. Pela manhã ele vai ligar para todos os clientes e dar um retorno, porque a advocacia mudou, os clientes também mudaram. Então, hoje está tudo muito mais rápido. O cliente, e tem muito mais advogados também. Então, assim, você tem que ter um diferencial, você tem que sair à frente, você tem que dar uma resposta antes do seu cliente lhe pedir. Então, assim, a gente trabalha toda essa questão da gestão de uma forma leve, de uma forma que é muito bom, porque, além de tudo, ele deixa o escritório na palma da sua mão. Você sabe quantos processos você tem, quantos clientes você tem, os clientes que estão satisfeitos, os clientes que você tem que dar um retorno. Aí, quando a gente fala assim para os advogados, você faz pesquisa de satisfação ao final? Oi? Sim. Eles são seus clientes. Muitas vezes não sabem nem o que é. Exatamente. Então, assim, a gente trabalha muito com isso, desde a recepção, ao atendimento, a forma do contrato, a forma da abordagem. Então, assim, tudo isso é gestão e não tem como fugir dela, o advogado. E também o advogado de departamento jurídico, que é o nosso caso, porque nós também temos clientes. Nós temos o nosso principal cliente, que é a empresa, e nós temos nossos clientes internos. O RH da empresa é meu cliente, o departamento pessoal da empresa é o meu cliente, o chão de fábrica é meu cliente, cada setor é meu cliente. Eu tenho que atender, eu tenho que dar suporte, eu tenho que ter meu relacionamento, eu tenho que trazer eles para perto. Então, assim, tudo isso é gestão. Envolve gestão de pessoas, gestão financeira, o marketing. Perfeito. Né? Porque o marketing também ele é voltado para o marketing pessoal. Sim. Né? Eu sou apaixonada pelo marketing
E envolve comunicação interna, que também, tal hora, passa pelo marketing interno também ali do escritório. Eu sou apaixonada por toda essa área também, por isso que eu tô só ouvindo aqui, aproveitando os insights. A doutora também é presidente, atualmente, da Comissão de Gestão Estratégica da OAB, que inclusive eu tenho a honra de poder fazer parte como membro consultiva, já que não sou advogada, sou jornalista. Qual a sua principal missão dentro da gestão, doutora? Inicialmente, dentro da comissão. Inicialmente, quer dizer que a honra é nossa, viu, Priscila? Assim, ficamos muito felizes. Raíza, sinta-se convidada a fazer parte da comissão. Sim, como membros consultivos, a gente trabalha com um dos nossa principal missão, levar a gestão jurídica aos 4 cantos. Notadamente para os estudantes, no sentido de já trazer isso de lá para eles não chegarem como chegamos, olhando assim, sem saber o que é que eu vou fazer, como que eu vou precificar os honorários, como que eu vou preparar um contrato. Então, assim, dar essa orientação dessa questão do empreendedorismo que precisa, já está nas escolas, né? As escolas hoje, elas têm aulas de empreendedorismo. Eu fico encantada. Assim, então, vamos trazer para as faculdades, sim. E a nossa missão é levar e agregar. Trazer o jornalismo, o marketing jurídico. Eu tenho um gestor que também é consultor nosso todo de planejamento estratégico. Ele trabalha com a gente com planejamento estratégico. Inclusive, ele vai estar com a comissão para montar oficialmente o planejamento estratégico. Muito bom. Essa multidisciplinariedade que elas precisam andar de mãos dadas e que se tornam parceiros e fomentam a advocacia, né? Hoje, não tem como a advocacia fugir nem da gestão. E como a gente fala sempre, é como se fosse a tecnologia. Não dá para fugir, a inovação tá aí e você não tem a opção. Então, assim, não dá. Eu conheço advogados tradicionais e conservadores, como se chama, que tá entrando na comissão de gestão jurídica. Assim, Rayana, por favor, me diz aí. Para tentar se aproximar, para tentar abrir um pouquinho. Acha que só porque já peticionou que não precisa. Era o que eu ia falar. Não é só o jovem advogado, né? Principalmente quem já tem uma carreira consolidada, mas que precisa, de repente, modernizar processos, né? Tem um olhar ali mais expansivo em termos de gestão interna, de comunicação interna. Cuidar do seu negócio, exatamente. Né, Priscila? Assim, porque às vezes eles ficam tão afastados do seu negócio que as coisas estão só acontecendo, eles estão só assistindo, tem um problema no fluxo de caixa, ou não está tendo tanta rentabilidade, ou não tem retorno dos clientes, ou os clientes só saem porque processos acabam, né? Então, assim, esses clientes quando saem, será que eles voltam se tiver uma nova causa? Será que eles indicam? Né? Então, assim, existe uma coisa que às vezes escapa, porque existe uma técnica que é necessária, tempo de estudo, mas hoje é o que eu digo para os advogados que estão com a gente na comissão, para os alunos, que você ser técnico, você ser especialista, você ser muito bom no direito é o mínimo. Perfeito. Vai ser o mínimo. Então, assim, você precisa ter um diferencial. E aí, o que a gente diz? A gestão. Você, pelo menos, entender. Você não precisa ser expert. Você pode ter uma controladoria. Você pode contratar um setor e ter um setor de um controle e ter um setor de controladoria que vai cuidar de toda essa parte processual e toda a parte burocrática. Só que se você não entender de controladoria, se você não entender o que de fato é e qual é o retorno que ele tem que te dar, você não vai poder acompanhar tanto. Então, assim, o advogado empreendedor, esse que já tem um escritório consolidado, às vezes é muito importante, sim, ele sair um pouquinho, porque ele tem uma equipe, às vezes até mais fácil, e enxergar o negócio dele. E enxergar como um negócio. É assim, o advogado, ele não pode exercer como um negócio, né? Toda a ética e especialista em marketing jurídico sabe que existe todo um código de ética. Mas é um negócio, ele tem que ver como se um negócio fosse. Ele tem que gerenciar, por mais que ele execute, seja executivo e goste, que eu conheço advogados que gostam de estar ali no batente, no quente, mas ele precisa entender o que acontece na empresa dele, vamos dizer assim, no escritório dele. Exatamente. Doutora, como surgiu esse envolvimento, né, institucional, né, da OAB, e qual é o impacto que a doutora vê na classe da advocacia em si, essas comissões que a doutora participa? As comissões temáticas é um belíssimo projeto da OAB Nacional. Existem comissões em todas as seções da OAB e nas seccionais. Aqui na OAB Ceará a gente tem tanto aqui em Fortaleza, como tem também nas subseções.
E aí, no interior do estado do Ceará, então, assim, são várias, elas são chamadas de comissões temáticas. E aí, o nome já diz, a comissão de gestão jurídica, eu tenho comissão de direito tributário, eu tenho comissão de direito do trabalho, comissão de direito previdenciário. E isso, ela serve tanto para um trabalho com esses advogados e toda a equipe, porque existem os consultivos, traz uma proximidade, gera um networking para os advogados, como é uma entrega. E acaba sendo também uma entrega social. A Comissão de Gestão Jurídica, ela faz esse trabalho de ir às faculdades voluntariamente, são todos voluntários. A Priscila teve a oportunidade de participar de um desses projetos. Sim, eu achei, assim, incrível. Fiquei maravilhada. E os alunos, eles adoram ter esse contato. E, assim, de fato, eles vão sair menos assustados para o exercício da advocacia. Então, assim, a gente tem esse trabalho, o foco da OAB Ceará é de abrir as portas da própria instituição para que os advogados se aproximem da casa deles, e que exista essa comunicação com as outras disciplinas. Por isso que há, sim, a questão dos membros consultivos dentro dessas comissões, que é para trazer... Então, assim, na comissão da mulher, por exemplo, eu tenho psicólogas, eu tenho delegadas, pessoas da Delegacia da Mulher, pessoas que dão suporte a mulheres que foram agredidas. Então, sempre tem aí, no nosso caso, nós temos jornalistas, nós temos marketing jurídico, nós temos um só de planejamento estratégico, eu tenho da tecnologia e da inovação, uma pessoa que trabalha só com tecnologia e inovação, que é da nossa comissão. Então, assim, a gente tem várias parceiros, áreas, né? Várias áreas para contribuir, somar. Sempre estar apoiando, né? Sempre estar apoiando. E gera, assim, um grande network também. Sim. Né? Você conhece outras pessoas, você é divididores, você descobre que não é só você, exatamente. não é só sua. Né? Assim, você vai encontrando caminhos. Meu Deus, eu passei aquilo, né? Porque às vezes a gente não se toca, mas o meu problema, eu sou da área da comunicação, mas às vezes o advogado ou o médico, né, gestor, também tem o mesmo problema. Exatamente. Naquele nicho ali da gestão da empresa. E em graus diferentes, em níveis diferentes, a gente pode ali trocar insights, trocar, né, e crescer. A gente é da CDL, né, amiga? Isso. E a gente vê muito isso. A gente troca muita figurinha com empresários que já estão em um outro nível, em outro patamar, mas que têm o nosso mesmo problema, dados os níveis diferentes. Então, esse networking, esse relacionamento é fundamental. É muito rico, né? Porque serve tanto para um desabafo. Sim. A gente trabalha... Às vezes o empresário só precisa compartilhar. Exatamente. Porque o advogado também é empresário, né, doutora? Muitas vezes tem que gerir o escritório de advocacia, que é uma gestão diferente também, né? Sim. Doutora, até aproveitando que nós entramos nesse tema, eu gostaria que a doutora falasse também sobre a advocacia preventiva, né? Porque aqui os nossos ouvintes, a gente tem muitos empresários para falar dessa importância, né, dessa advocacia preventiva para as empresas. É importantíssimo, é essencial, e eu sou apaixonada. Assim, lá na Sucos do Brasil, a gente sempre trabalhou muito voltado para a questão preventiva. Nós temos pouquíssimos problemas processuais. Trabalhista, a gente não tem quase nada. As demandas a gente trata sempre tudo com muito cuidado, muito zelo. E ter um departamento jurídico, de fato, você traz para dentro da empresa os seus olhos, eu digo. É uma nova tendência agora, né, doutora? Também de trazer esse departamento jurídico para dentro da empresa. Algumas empresas têm um próprio departamento jurídico. Isso é algo cultural e algo que, de fato, está sendo implementado, porque por muito tempo um jurídico, aquele custo fixo, virou um custo. Ele não era visto como um investimento, ele não era visto como uma prevenção. Então, assim, foi um grande trabalho que foi feito dos advogados de departamento jurídico mostrar a importância desse trabalho e alcançar a linguagem do empresário. Porque isso é uma linguagem diferenciada, a linguagem do empresário, o ritmo, o tempo, é tudo muito diferenciado. E cada demanda é um específico. Cada demanda é uma específica. Só que eles querem celeridade e eles querem que aconteça. O empresário, ele é um executor. Tá dando, tanto que o negócio dele tá dando certo. Aquilo ali, vamos pensar, né? O que tá dando certo. Ele é bom em executar. E ele quer executar. Quando ele pensa que ele tem que mandar a demanda para o jurídico e que pode barrar alguma coisa, já pensa, jurídico.
Já pensei. Então, assim, não. A nossa ideia do departamento jurídico, minha ideia, dos gestores que eu conheço, é da gente ser parceiros de negócios. Então, assim, é você olhar para o gestor, para o empresário, para o dono da empresa e dizer assim, o que você quer? É isso aqui. A gente pode ir por aqui. Ao invés da gente já dizer aquele não, assim não dá, a gente vai dizer assim, assim também dá. Assim dá, mas dá melhor, né? Então, assim, a gente trabalha com isso. E alguns escritórios hoje, eles alocam, sabia? A empresa, quando ela não tem um departamento jurídico, ela contrata um escritório. Alguns escritórios colocam um advogado deles dentro das empresas. Por quê? Porque é essencial esse contato. Eu consigo trabalhar um preventivo trabalhista muito melhor se eu conhecer o local de trabalho. Se eu souber quais são os riscos que tem ali, quais são as normas que vão regular aquilo ali, mas se eu entender qual é o risco, se eu observar quais são as máquinas, se eu observar se tem risco de piso escorregadio, se eu conseguir perceber quais são os EPIs que ele precisa, o que está funcionando. Eu já coloquei o plugzinho nos lugares de ruído para eu ter a sensação se realmente abafava, se não abafava, quanto que abafava. Existem todas umas perícias, mas existe o lado humano. Não é só o que está ali no papel. Você aguenta? Então, assim, às vezes é você convidar o empresário para ir ao chão de fábrica. Da própria empresa. Da própria empresa. Então, assim, eu tava tendo a gente compartilha muito, e tava tendo um problema na caldeira. E chegaram para mim e falaram, doutora, tá ok, só que eu tô achando que tá um pouco quente. Aí eu falei, temos duas opções. Eu levo para a diretoria e ele vai confiar em mim, ou ele vai ser convidado a fazer uma visita à caldeira. Porque dentro dos padrões, se houvesse uma fiscalização, estaria ok. Mas se meu funcionário está desconfortável, ou se existe uma sensação de calor, vamos tentar enxergar com um lado melhor. E aí a gente conseguiu e deu tudo certo. Eu falei com a diretoria e foi autorizado fazer todo o trabalho. Então, assim, é a sensibilidade, é você estar perto. É você ver, ouvir, sentir. É você também gerir, né? Gerir pessoas, entender. Tem treinamentos internos, quando sai uma legislação nova, seja trabalhista, principalmente trabalhista, a gente treina os nossos gestores de cada setor, como que é feito, o que acontece, o que pode, o que não pode. Existe esse tratamento. Chegou a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, treinamento interno. Então, assim, tudo isso é muito importante para trazer uma segurança, uma garantia, essa parte de contratos. Ninguém quer ler contrato. Ninguém. Vai sobrar para o jurídico mesmo, é uma função nossa. Então, assim, o empresário, ele vai ler, ele vai conseguir entender o que está ali nas entrelinhas, os riscos do negócio. Se ele pensa no negócio a longo prazo, a curto prazo, a gente tem que fazer também essa gerência com eles. Então, assim, tanto é importante ter um departamento jurídico, como é importante o gestor ali, o advogado, ele saber que ele é um parceiro do negócio e que o foco dele, o objetivo dele é viabilizar o negócio. Então, ele tem que ser visto como um parceiro, ele tem que entender. Ele é ali o sócio, quase que o sócio do empresário. Sem falar, doutora, que também tem algumas formas que o advogado faz com que a empresa possa economizar também, né? Economizar, com certeza. Então, assim, quando ela vai analisar todos esses contratos, essas demandas, ou riscos, por exemplo, riscos trabalhistas, você pode colocar na ponta do papel e dizer quanto que você está economizando se aquilo ali desse um problema, ou que problema ele poderia dar. E também reais, ações, o departamento jurídico ele faz ações, prevenções, acompanhamentos. As fiscalizações, elas muitas vezes geram multas. Então, assim, quando você está preparado para essas fiscalizações, você também evita multas. Existe a parte também de gestão de recursos dentro de um departamento jurídico e dessas demandas. Com certeza, o prevenir é a velha e boa frase, prevenir é melhor do que remediar. Para o direito também é assim. Até que o advogado, até que o empresário entendesse e está entendendo. Hoje, os empresários eles têm buscado mais a consultoria. O empresário, já que estamos falando para empresas, né, ele não precisa procurar um advogado no sentido só de uma emergência ou de uma urgência. Ele pode procurar antes. Ele pode buscar antes para assessorar na abertura de um negócio ou na abertura de um novo projeto. No começo de um novo projeto, pode sair com certeza
um investimento melhor. O advogado, ele é o escudo, né? Ele Sim. não deixa, né, nessa questão da prevenção. Mas é interessante, doutora, o quanto tem de empresa ainda, empresário que acha que é só um gasto. Não vê Muitos. como um investimento, não vê como uma prevenção. E assim, é cultural, mas eu acredito que vai mudar e está mudando, porque hoje as pessoas estão com mais acessos, inclusive mais acesso às notícias, mais acesso ao judiciário, mais acessos a advogados. Todo mundo conhece um advogado. Todo mundo conhece um advogado, todo mundo tem aquele amigo que conhece, ou o vizinho que entrou com a ação, então tu entra também. Então, assim, o acesso, ele tá chegando até as pessoas. E as pessoas buscam mais o judiciário, né? Então, assim, dá sim para trabalhar com o preventivo com as empresas, dá para trabalhar melhores negócios, melhores opções de negócio. O advogado, eu tento sempre participar das reuniões do negócio. Antes de fechar, aquela que vai fechar o contrato, eu tento, quando dá, participar dessa reunião. Porque o advogado, ele é isso, ele vai pegar a ideia e vai colocar no papel. Se eu entendo a ideia, eu sei o que o empresário quer, eu vou viabilizar o que ele quer dentro de uma margem de segurança. Existe o risco do negócio? Existe. Quem sabe o risco do negócio maior é o empresário. E aí o empresário, com a técnica do advogado, eles vão chegar num equilíbrio. Até que ponto vale a pena o risco que ele quer? Porque o empresário, ele é aquele perfil arrojado. Sim. O advogado vai mais para o conservador. É. Então, eles encontram um equilíbrio e aí vão chegar, esse risco dá, esse risco compensa, esse risco não compensa. Então, assim, dá para fazer um trabalho de parceria. Perfeito. A doutora é coautora em um livro que fala sobre integração, né, doutora, e humanização no direito. Como que esse conceito ele pode ser aplicado nos dias de hoje? Esse livro é um livro, obra da Comissão de Gestão Jurídica, da gestão anterior. Ele fala sobre a excelência na gestão jurídica. São vários artigos. Tive a oportunidade de ser coautora em um desses artigos. Inclusive o doutor Alexandre Maia, que também hoje ele está como diretor da comissão? A diretoria ainda está sendo formada, mas eu adoraria que ele estivesse comigo. Perfeito. Ele foi um dos nossos convidados. Ele era o presidente à época. Isso. Maravilhoso. Também faz parte do livro. Um beijo, doutor Alexandre. Um beijo também. Inclusive, o artigo, estamos juntos no mesmo artigo. Fizemos em parceria com eu e o doutor Alexandre. Demais também. Tem um carinho muito grande. Foi o meu presidente da gestão passada. Sempre digo para ele assim que a liderança dele é um exemplo. Sim. E o nosso artigo ele foi sobre inteligência artificial. Legal, muito bom. E aí a gente fala sobre essa integração da inteligência artificial e a humanidade. E a gente trabalha como a inteligência artificial como aliada ao direito. Inclusive, eu vi um artigo da Priscila, acho que foi no Diário do Nordeste, falando alguma coisa sobre isso. Sim. A IA enquanto aliada, a IA como aliada do advogado. Nosso artigo, ele fala o foco, resumindo, é a inteligência artificial como aliada ao direito. As pessoas, a inovação não tem como sair. A gente diz que é o futuro, não, é agora. A tecnologia é agora, ela já chegou. E a ideia é se aliar. Ela não vai substituir o humano, jamais. A humanidade, porque ela é artificial. A humanidade, ela é nossa, somos seres humanos, né? Então, assim, é uma coisa muito nossa. E que a gente pode, sim, usá-la. Na verdade, a gente, na verdade, tem que usar. E o problema dela vai ser para quem não quiser usar. E ainda tem muito advogado que não quer, inclusive jovens, assim, não jovem advogado, mas jovens na idade de 30 e poucos anos, que não querem aderir à inteligência artificial, tem um certo receio, tem uma resistência. Uma resistência. Gente, aproveitando esse debate sobre a inteligência artificial, a Priscila aqui também já é conhecedora da inteligência, chat GPT, né, amiga? É a minha vida. Então, assim, eu gostaria que vocês, aproveitando essa deixa, desse aqui uma dica para quem ainda não sabe utilizar a plataforma, principalmente no mercado jurídico, como ela pode auxiliar. Deixa agora a fala com elas duas. Raíza, ela é exatamente isso, ela auxilia. Eu acho que
também um dos problemas, não sei se a Priscila concorda, é que as pessoas, tanto existem as que temem a substituição, como existem as que querem substituir. E querem demais. Querem demais. Então, assim, Tem que ter um certo cuidado. Sim. Cuidado. O técnico é você. É o que eu digo, a inteligência artificial ela é uma aliada. O técnico sou eu. A informação você tem que saber. Então, assim, quando a inteligência artificial, por vezes, ela vai trazer uma informação que ela cria, ou uma informação errada. Mas quem que vai fazer? Você. Então, ela vai lhe auxiliar. Ela vai acelerar. Ela vai agilizar. Tipo, uma praticidade, né? Exatamente. E tem um detalhe que eu acho que muita gente esquece. É que a inteligência artificial, esses chatbots, eles são treinados. Por humanos. Exatamente. Eles são treinados pela gente para eles serem cada vez mais assertivos. Sim. Teve uma palestra que eu dei que foi muito interessante. Eu fui falar do chat, né? Como aliado e tal. Foi em uma lá da OAB, subseção de Quixadá. E uma advogada falou assim, mas eu perguntei pro chat e tal, e ele inventou uma jurisprudência. Aí eu, perfeito, mas era a primeira vez que você estava usando, você colocou um comando certo. Exatamente. Até o modelo pago, obviamente, é mais assertivo, né? Claro, porque hoje tudo gira em torno então, tem do que financeiro. Ter um certo cuidado. Exatamente. Até disso que ele pode inventar. Gente, eu não sabia que ele pode criar. Jurisprudência. É por isso que até a forma como você pede a ele os comandos e à medida que você vai usando, ele vai ficando mais inteligente e mais assertivo. Então, até isso influencia. Então, e quanto óbvio, mais vai usando, mais aquela plataforma vai se adaptando. Exatamente. Aquele seu tipo a tua de necessidade. pesquisa, a tua necessidade. A tua linguagem. Exatamente. A gente recebeu umas convidadas aqui anteriormente, as meninas do Instituto Empresarial. Sim, a Camila. Aí a gente estava brincando que hoje a gente... deixar um abraço pra ela. Um abraço, maravilhosas. E a gente estava brincando a nossa linguagem, né? Tal hora eu falo diva, aí eu com o chat eu falo, oi diva, tudo bem? Sim. E você pode treinar, inclusive, para ele responder me chamando de diva. Isso, exato. Ele já me chama, me chama de diva, de querida. Um amigo virtual. Um amigo virtual. Exatamente. Ele já fala, quando eu vou pesquisar alguma coisa sobre maternidade, por exemplo, ele já fala, não sei o que, pra Laurinha seria assim. Uau. Olha só. Que legal. Que é o nome da minha filha, né? Então ele já conhece, ele já... Ele é inteligente, Ele né? é inteligente, pois é. Mas eu uso diariamente. A inteligência artificial, ela é isso mesmo, uma aliada. Você quer fazer um Exatamente. resumo? Você quer alguma informação um pouco mais Um planejamento prática, de marketing para o teu escritório, um planejamento um treinamento para a equipe, voltado para a gestão, alguma coisa do tipo. Tudo ele ajuda. Agora, cabe ao profissional que está lá solicitando, está pedindo, conferir tudo passo a passo. Conferir tudo passo a Você passo. poderia fazer um curso, querida. Eu amo. Pode ser. Existem, sim, cursos, inclusive para os prompts, para você aprender a escrever os exato. prompts, né? Porque tudo é a forma como você pede, a forma como você fala. E assim, para o direito, a inteligência artificial, ela vai além do ChatGPT, ela vai além de uma inteligência artificial que vai escrever. Por exemplo, você pode otimizar uma análise processual. Então, assim, eu sei fazer análise processual? Eu sei. Mas eu tenho várias para fazer. Se eu coloco o arquivo lá e peço um resumo, ele vai me dar o resumo. Eu consigo pegar dados e fazer com que ele trate esses dados e me passe informações. E não só o ChatGPT, mas sistemas, eles me dão informações, como, por exemplo, a jurimetria, que são os dados voltados para os processos. Isso é inteligência artificial, isso é inovação, isso é a tecnologia. Agora, assim, o que eu sempre digo, é o novo. O novo, geralmente, assusta. Sim. E as pessoas, elas precisam tentar conhecer o novo. Porque quando você conhece, para de ser o esquisito e ser o estranho. E naturalmente, o que é estranho você afasta e o que é conhecido você aproxima. Então, quanto mais você for conhecendo, entendendo, tirando um preconceito, literalmente um preconceito, né? O que você acha que é e que você não sabe o que é, você conhecendo, ela vai ajudar e ajuda bastante, ela não vai substituir. Você precisa estar atento ao que você vai pedir e conhecer do que você vai pedir, porque você vai conferir, ela só vai lhe ajudar. Né? Ela só vai lhe ajudar. E aí é o que eu sempre digo, inclusive com o doutor Alexandre, quando a gente estava construindo o artigo. E aí, o que a gente falou foi,
É bíblico. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece, você fica livre. Você fica sabendo como é que é. Exatamente. E você fica livre para manusear. Você não precisa ter medo, você não precisa temer. E você precisa só usar o que ela pode lhe ajudar. Perfeito. Eu me lembro que quando foi lançado o WhatsApp, eu baixei e disse, menino, o que é isso? Que estranho eu estar ali falando com a pessoa e mandar áudio, uma coisa assim. Então, assim, hoje a gente não vive sem Exatamente. Então, assim, essas tecnologias, e a gente tem que, felizmente, né, que cada vez mais vão surgindo novas tecnologias e que a gente tem que estar se atualizando, principalmente, né, no nosso segmento, para que a gente não fique para trás. Então, eu acredito que toda tecnologia que é lançada hoje em dia, ela vem com um propósito de auxiliar cada vez mais os profissionais, e é importante também hoje em dia ter essa visão, né, doutora? Sim, muito importante. Não dá para ficar parado, porque tá passando. Exatamente. Então, se você não vai, é como se você estivesse parado. E também não dá para se acomodar. Como a gente fala sobre a inteligência artificial, sobre o ChatGPT, a gente também tem que fomentar que as pessoas continuem precisa continuar estudando, você precisa continuar lendo, precisa continuar se especializando. Você não é a inteligência artificial e ela não vai ser você. Então, assim, ela vai lhe auxiliar. Algumas pessoas hoje não querem mais escrever. Assusta. Eu acho que assusta muito, principalmente os advogados um pouco mais conservadores. Não vai querer mais escrever, porque vai botar logo lá, daqui a pouco ninguém sabe mais escrever, por exemplo. Não, você precisa continuar escrevendo e você pode ter ele como um auxílio. Você precisa continuar estudando, não é perguntar tudo para o ChatGPT. Então, você precisa continuar se especializando, estudando, inclusive estudando tecnologia, inovação e inteligência artificial, o mundo digital. Com certeza. Inclusive, essa questão mas eu não quero mais escrever, tudo é o chat, eu não escrevo, não peticiono mais, não faço mais, né, nenhum texto. Eu acho que é também um grande desafio do chat no modo geral. É você perder a sua síntese de raciocínio, de criatividade, de elaboração de uma frase, enfim. Sim. E eu acho, inclusive essa semana a gente estava até conversando com um advogado que estava desgostoso com a profissão, porque hoje tudo era muito digital, não foi, amiga? Sim. E ele estava dizendo que ele gosta mesmo de ser tradicionalista e tudo, e que a advocacia hoje perdeu muito isso. A doutora acha que realmente perdeu? Ou há ainda aquele equilíbrio? Como é que a doutora enxerga essa advocacia moderna, digamos assim? Eu acredito... Assim, eu sou muito do papel também. Eu acho que dá para haver um equilíbrio. Eu acho que sim, assusta. Eu acho que a gente olhar para gerações anteriores que teve que escrever ali, que fazer petição com máquina de escrever, que não tinha acesso a um Google para fazer uma pesquisa de um processo que estava acontecendo em São Paulo, por exemplo. Eu acho que essas pessoas têm uma nostalgia, têm um apreço pelo esforço que elas tiveram que ter naquela época. E eu acho que existe um pouquinho assim também dessa questão de ver a facilidade quando para eles foi tão sofrido. Mas o mundo, graças a Deus, tem evoluído, sim, para facilitar algumas coisas. E eu acho que ficou até um pouco claro que eu também tenho um receio de paralisar mentes. Sim. Né? Então, assim, a ideia é contribuir. Nem é substituir no sentido de, ai meu Deus, vou perder o meu trabalho. Sim, você vai perder se você não conseguir acompanhar a tecnologia, a inovação, o digital. Não porque ela existe, mas porque você não está querendo acompanhar. Como esse receio também de quem não quer fazer mais nada. Até porque hoje as gerações, não só pela tecnologia ou o ChatGPT, pelo próprio celular, quase todo mundo não quer mais escrever. Sim. Eu sou do papel e eu sou da agendazinha, da caneta, e lápis, amo lápis. Eu também, eu riscar, amo riscar também, amo gosto de caderno. escrever também. Então, assim, às vezes você tá... E assim, eu respeito quem tá usando o ChatGPT da forma que ele entendeu que é para usar. A única coisa que eu peço sempre é cuidado e não se deixe substituir, que é o que você mais temia. Sim. Porque alguma hora você não vai ter um Wi-Fi. Alguma hora você vai precisar se expressar. Sim, alguma perfeito. hora você vai precisar escrever. Fazer uma alguma defesa, hora né, você vai... doutora? Os Exatamente. advogados. Então, assim, vamos ter um equilíbrio. Acho que tudo é equilíbrio. Daí eu concordo que quem é aquele advogado raiz,
que tinha que botar ali naquela máquina de escrever, e ia lá pro fórum, pra fila, tirar cópias, fazer cópias de processo. Eu acho que é difícil enxergar esse movimento e eles devem achar, tipo assim, uma facilidade, né? Então, assim, eu acho que dá para haver um equilíbrio. Eu acho que cada geração tem a sua importância. Eu acho que tanto precisamos ouvir esses que gostam dos papéis e de ter essa questão da técnica, como eles precisam. Eu acho que é necessária essa troca. Então, vamos trocar. Eu gosto do tradicional, então vamos fazer aqui essa troca, vamos agregar e contribuir, porque eu acho que se juntar, criar algo bem rico, entendeu? Perfeito. É verdade. Eu tô só me lembrando que a pessoa disse que a pessoa colocou, disse que criou uma jurisprudência. A de ter também é muito importante ter esse cuidado, né, doutora? Até porque senão fica tudo muito automatizado e é importante essa humanização também, como a doutora havia falado. O meu esposo mesmo, a primeira vez que ele foi usar o chat, né, foi pesquisar a jurisprudência, e o chat inventou tudo. E foi engraçado que ele pelo menos, ele não me perguntou, né? Mas ele pelo menos, ele é muito inteligente, meu marido, claro. Ele mesmo com a cabeça dele perguntou, tá, mas essas jurisprudências existem? Porque ele foi pesquisar e não encontrou, enfim. Aí o chat, não, eu inventei, querido, tudo. Que bom, né? Que bom. Pois Agora, é. assim, o que eu acho que é importante para a advocacia são os detalhes. Então, você que é um advogado, geralmente é para ser um pouco mais detalhista ou mais atencioso. E se você não é, ter alguém para. Porque eu digo sempre que as qualidades, elas se somam. Então, assim, tem uma pessoa que é mais rápida, acelerado, outra é mais detalhista e mais calmo. A minha primeira gestora lá na Sucos do Brasil, ela é super ágil. Ela é super, assim, eu já sou mais racional. Eu já tento, assim, ser um pouco mais calmo. E foi dando super certo, né? O negócio dela, vamos resolver isso aqui, a gente pode ir. E aí eu disse assim, calma, vamos tentar aqui no preventivo. Então, assim, era um trabalho muito legal. Então, assim, elas se somam. As habilidades, elas se somam. Então, assim, mas o advogado, via de regra, ele observa esses detalhes. Sim. Então, e via de regra, não é para ele juntar jurisprudência de lugar nenhum, Sim. que ele não vai conferir se a jurisprudência Com certeza. tá ok, né? Mas assim, acontece. Acontece em várias áreas, eles criam tudo, né? Eu tô vendo as pessoas comentando, e as músicas agora vai ser tudo criado assim, ou uma poesia, quando alguém fala uma poesia, chat GPT, né? Então, assim, e olhar com outros olhos, eu acho que e vai caber a nós. Como que você vai usar, o que você vai fazer, a forma que você vai fazer, eu acho que sempre vai do operador, né? De quem que tá utilizando, a forma como ele quer utilizar, e com gestão, com cuidado, análise, com um planejamento estratégico, eu acho que tudo se soma e dá certo. Perfeito. Doutor, o nosso tempo tá chegando ao fim. Passou rápido. Não falei que ia passar rápido. Mas antes de encerrar, dá um conselho para aquele advogado que quer entender mais de gestão, quer ter mais controle do próprio escritório, dos processos dele, como que ele pode otimizar de repente. Enfim, por onde que ele começa? Onde que ele procura? Para além de Google, né? E a comissão, é claro. Eu já ia falar da comissão, claro. Que é um importante canal. É um grande canal. Assim, porque como a nossa ideia é fomentar, então, assim, a gente trabalha com essa produção de conteúdo, trazendo pessoas de fora, falando de todos os assuntos. A gente fala do departamento jurídico, a gente fala do escritório, a gente fala do empreendedor, a gente fala de publicidade, de marketing jurídico, a gente fala de gestão financeira, gestão de pessoas, tudo isso a gente traz esses temas. Então, assim, meu primeiro conselho é abrir os olhos, assim, observe e se enxergue como um empreendedor. Olhe para o seu escritório, para a sua empresa, com o seu negócio. E, além disso, o seu projeto e o seu sonho. Eu acho que quando é um projeto ou quando é um sonho, você quer cuidar. E você quer cuidar da melhor forma. Pode ser que não seja aquela que você gostaria, mas você entende que é a melhor forma. Então, assim, você vai buscar novas coisas. Priscila vai ser mãe, já é mãe, né? Mas daqui a pouco estará com o seu bebê nos braços. Com certeza já leu muitas coisas, ou já foi atrás de entender muitas coisas para receber Laurinha da melhor forma possível. Porque Laurinha já é amada. Então, assim, é o seu... Vamos pensar que muita gente diz, meu negócio é meu filho. Então, como que você quer cuidar? Então, assim, é abrir os olhos, é morder a língua, é entender que precisa da gestão e buscar. Temos os canais. A comissão é, sim, um caminho, mas você pode ter uma consultoria,
no seu escritório. Você pode ter uma consultoria de marketing para o seu escritório, é um grande passo. Um marketing pessoal, porque o escritório passa pela cara do dono, Sim. né? Então, assim, eu acho que é você buscar caminhos que existem. Estamos, assim, de portas abertas para receber empresários. A gente tem lá um trabalho também, assim, do que um empresário espera do advogado. A gente faz muito para pegar esse retorno. Então, assim, entenda, abrace a gestão do seu negócio, entenda que é importante e é um pilar essencial. Hoje, para o advogado, para mim, é um diferencial, né? Ele vai, como eu falei no início, ser muito bom tecnicamente, hoje é o mínimo. Então, assim, vamos abrir mentes, tirar um pouquinho o preconceito, entender que as coisas estão mudando e elas, ou quer dizer, já mudaram. Perfeito. Eu não disse que ela era arretada? A mulher é danada. Doutora, muitíssimo obrigada pelo seu tempo. Foi uma honra recebê-la aqui. Espero que nas próximas vezes a doutora possa retornar. Tem muito assunto ainda para a gente abordar, na área da gestão, por exemplo. Muita coisa. A gestão é enorme, né? Muito obrigada, doutora. Foi excelente. Eu amei o nosso bate-papo. Sinta-se convidada para vir outras vezes, para a gente tratar de outros assuntos, né, amiga? E o nosso episódio vai chegando ao fim. Né? Infelizmente, a gente fica muito grato pela tua audiência, pela tua atenção. Se estiver conferindo esse vídeo, pelo amor de Deus, deixa lá, se inscreve no nosso canal, deixa um like, não custa nada, ajuda a gente, ajuda todo mundo, né, amiga? Isso, e também segue a gente no Instagram. Lá a gente tem compartilhado muitos insights legais também, um conteúdo exclusivo também para você, isso aí. Com muitas dicas, nem todas as dicas a gente consegue trazer para cá pro canal, mas também se você acompanhar a gente lá no Instagram, vai ter acesso a outros tipos de conteúdos que vão enriquecer o seu negócio. É isso aí, @podcast As Sócias no Instagram e no YouTube, bem facinho para você não errar. Quero deixar aqui um beijo, um abraço pro nosso diretor Éder Machado, pro Gabriel, que é o nosso assistente, que tem muita paciência, boa vontade com a gente, né, amiga? Isso mesmo. E é isso aí, até a próxima terça-feira. O nosso estúdio é o Luminous Play, do Éder Machado. Então, se você quiser também gravar o seu podcast, né, fica aí a dica. E muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima.